Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Nunes, trazendo hoje mais um conteúdo da matemática básica. Hoje nós vamos falar sobre a fatoração de polinômios. Se você é novo por aqui, se inscreva lá embaixo para não perder os próximos vídeos e também já deixa aquele like para ter aquela força no canal. Vamos então, gente. Fatoração de polinômios, a nossa primeira aula. Fatorar um polinômio é reescrevê-lo como um produto de outros polinômios e estes com graus menores do que o grau p de x. Então, o que é isso, gente? Se eu tenho aqui um polinômio do segundo grau, eu vou transformar ele num produto. O que é produto? Uma multiplicação com polinômios de menor grau, ok? Temos aqui um polinômio do segundo grau. Então, eu vou escrever ele como multiplicação de dois polinômios do primeiro grau. Nossa primeira fatoração que nós temos, galerinha, é o fator comum, ok? O que é o fator comum? Quando a gente olhar para um polinômio e a gente identificar nessas duas parcelas, dois valores repetidos, nós podemos pegar esse valor e colocar ele em evidência, ok? E aí esse valor vai multiplicar os outros valores, vai multiplicar esse parêntese que tem aí. Então, olha só, aqui no nosso primeiro, eu tenho x ao quadrado e menos 3x. Então, eu vou reescrever ele aqui de uma forma, olha só. X ao quadrado é x vezes x, ok? E o menos 3x é menos 3x. Repara que nas duas parcelas eu tenho x. O que vai acontecer? Eu vou retirar esse x, vou colocá-lo em evidência, ok? E vou colocar o que sobrou dentro do meu parêntese. Então, aqui vai ficar x, né? E menos 3. Pronto, eu reescrevi a minha expressão, o meu polinômio, na sua forma fatorada, em dois polinômios do primeiro grau. Ok? Aqui, se você quiser fazer a distributiva, você vai voltar para o seu polinômio. Viram como é que é fácil? Olha agora mais um exemplo aqui, gente. Ó, aqui embaixo, o que eu tenho nas minhas duas parcelas ao mesmo tempo? Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A também. Então, esse A vai para a evidência. Ó, vai ficar A, que multiplica quem? Quem sobrou aqui? B. Quem sobrou aqui? C. A, que multiplica A mais C. Legal? Isso é a fatoração do fator comum. Legal? Olha, nesse caso aqui, eu tenho 5, que multiplica x ao quadrado e y cubo, mais 15. O 15, gente, eu vou botar na sua forma fatorada, tá? Só para vocês entenderem melhor. Que multiplica x ao cubo, y ao quadrado. Agora, o que eu tenho, galera, em comum nas duas parcelas? Aqui eu vou ter bastante coisa, preste atenção. Vamos lá, deixa eu só botar aqui uma cor diferente. Aqui eu tenho, olha, o 5 e 5. Ó, 5 é um fator comum. Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x ao cubo. Quando eu tenho variáveis, sempre a variável de menor expoente vai ser o meu fator comum, ok? Então, meu fator comum aqui vai ser x ao quadrado. E aqui eu tenho y cubo e aqui também eu tenho y ao quadrado. Então, quem vai ser o fator comum? Y ao quadrado. Se você quiser reescrever aqui, para ficar mais simples a visualização, acho que vocês vão entender melhor. Ó. X ao quadrado é x vezes x, y ao cubo é y vezes y vezes y. Bom, aqui vai ficar 3 vezes 5, que é o 15, x, 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 ok? E o y é y ao quadrado. O que nós temos em comum aí, galera? Deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha para a gente poder ver melhor. Eu tenho 5, 5, ó, fator comum, x, 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 x. Legal? Tenho também y, 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 y. Então, os fatores que eu tenho comum aqui vão ser o que, gente? 5, x vezes x, x ao quadrado, y vezes y, y ao quadrado. Ok? Esse é o meu fator comum, que vai multiplicar, vou abrir o parêntese, quem sobrou aqui na minha primeira parcela? O y. Quem sobrou na minha segunda parcela? O 3x. Pronto, escrevi a minha expressão aqui em forma de multiplicação, em forma de produto. Legal? Vamos agora para mais uma fatoração. Agora nós temos a fatoração por agrupamento, tá? Quando a gente faz a fatoração por agrupamento, primeiro nós vamos fazer
a do fator comum, ok? Então vamos olhar aqui, ó, o que eu tenho na minha primeira e na minha segunda aqui igual. Eu tenho o coeficiente, tenho o A, não é? Vou colocar esse em A em evidência. Tirei o A da primeira parcela, sobrou X. Tirei o A da segunda parcela, sobrou Y, ok? Olhando agora na segunda, o que eu tenho na minha segunda parcela? Eu tenho bx e by. Repara que o b ele é o nosso fator comum. Então, vou colocar o b em evidência de novo, ok? E aí, tirei o b da primeira, sobrou x. Tirei o b da segunda, sobrou y. Repara que agora, gente, nós temos xy como fator comum nas duas parcelas. Então, agora, eu vou colocar o meu x mais y em evidência, ok? E o x mais y vai multiplicar quem sobrou. Quem sobrou na primeira parcela, sobrou A. Quem sobrou na segunda parcela, sobrou y. Pronto, transformei em forma de produto, então fatorei. Viram como é que é tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? O que eu tenho aqui na primeira e na segunda parcela? Tenho o B, então meu B vai ficar em evidência. Vou tirar do B aqui, gente, vai sobrar A. Vou tirar o B daqui, da minha segunda parcela, vai sobrar o 3. Então, aqui fica o A mais 3. Legal? O que eu tenho aqui, gente, na minha segunda parcela em comum? Olhando assim, eu tenho 7A e tenho 21. Não estou vendo ninguém parecido. Mas se eu fatorar o 21, se a gente é bom de tabuada, nós vamos lembrar que o 21 é 3 vezes 7. Então, agora sim eu consigo ver um fator comum. Ó. O 7 é fator comum. Então, vai ficar mais 7, que é o nosso fator comum. Tirei o 7 do 7A, sobrou A. Tirei o 7 do 3 vezes 7, sobrou 3. Opa, estou vendo que agora o A mais 3 é o meu fator comum. Então, vou colocar o meu A mais 3 em evidência. Vai ficar A mais 3, que multiplica quem sobrou na primeira parcela, B. Quem sobrou na segunda parcela, 7. Pronto, transformei na forma de fatoração. Ok, gente? Tranquilo? Vamos agora para a nossa última fatoração da nossa aula de hoje, que é a diferença de quadrados. Diferença de quadrados é muito simples, gente. Quando você olhar e ver a diferença de dois números elevado ao quadrado, aí nós vamos ter o produto da soma pela diferença. Então, assim, ó, olhei um valor, tá, elevado ao quadrado, ou menos outro valor ao quadrado, eu posso fazer a soma de 1 vezes a diferença entre eles, ok? Que nem o caso aqui, ó, pede para fatorar essa expressão x ao quadrado menos 16. Eu tenho um valor ao quadrado menos 16. Opa, o segundo valor não está ao quadrado. Então, você tenta escrevê-lo de forma que ele fique ao quadrado. 16 não é 4 ao quadrado? Agora sim, eu tenho o quê? Um valor ao quadrado menos outro ao quadrado. Então, aqui nós vamos escrever o produto da soma. Quem vai ser a soma? X mais 4 vezes quem? A diferença, x menos 4. Ok? Viu como é que é fácil? Tranquilo? Vou mostrar para vocês aqui uma aplicação muito legal que a gente pode utilizar essa diferença de quadrados no triângulo retângulo, quando a gente está usando o teorema de Pitágoras. Olha só, aqui eu tenho, encontre o valor de x no triângulo abaixo. E aí, nós vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, que vocês devem lembrar, né? Vai ficar, o teorema de Pitágoras é ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a é a nossa hipotenusa, bc, nossos catetos. Lembrando que a hipotenusa sempre fica oposta ao ângulo reto, então nossa hipotenusa é 40. Vai ficar 40 ao quadrado igual a 24 ao quadrado mais x ao quadrado. E aí, nesse momento, você calcula o que você faria. Pegaria o 40 e ia calcular quanto dá 40 ao quadrado, fazer 40 vezes 40, 24 vezes 24 também ia dar dois números gigantes. Você ia subtrair para depois encontrar a raiz quadrada e dar um maior trabalho, né? Olha só o que nós vamos fazer. Vai ficar 40 ao quadrado. O 24 que está aqui positivo, vou jogar para o outro lado. Vai ficar o quê?
menos 24 ao quadrado. E aí nós estamos querendo encontrar o nosso valor de x. Olha o que nós temos aqui, meus amores. Temos a diferença de quadrados. Então, como a gente pode escrever isso? 40 mais 24, produto da soma, a multiplicação da soma pela diferença. 40 menos 24. Entendeu? Agora a continha vai ficar mais fácil. Quanto que é 40 mais 24? 64. 40 menos 24 vai dar 16. Vai ficar 64 menos 16. Bateu uma vontade de multiplicar, né? Mas não multiplica não. Esse é o quadrado, quando passa para o outro lado, gente, o que acontece? Fica raiz quadrada de 64 vezes 16. Qual a raiz quadrada de 64, gente? A raiz quadrada de 64 é 8. Qual a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. 8 vezes 4 dá quanto? 32. Pronto. Descobri o valor de x, que é igual a 32. Legal, gente? Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.